Vamos lá. Mateus 16:15, a palavra do Senhor diz assim: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Repete comigo: quem crer e for batizado será salvo. Obrigado, Pai, por essa palavra. Fala com poder em nosso coração. Vem, Espírito Santo, encher-nos desse pão, saciar-nos desse pão. Vem colocar temor em nosso coração nessa manhã por causa dessa palavra. Que nós possamos mudar a nossa vida. Que essa palavra, na realidade, venha mudar a nossa vida nessa manhã. E fazer com que cada um de nós saia daqui mais abençoado, mais santificados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar. A semana passada eu trouxe uma palavra aqui que se chama assim, na realidade é um estudo, né? Mais como um estudo, isso aqui também vai ser. Cosmos, saia dele agora. E nós meditamos semana passada sobre isso, porque a palavra cosmos no grego, da onde foi escrito o Novo Testamento, significa mundo. E às vezes essa palavra ela pode ser traduzida como planeta Terra, mundo, como universo, mundo, como pessoas, mundo, ou como coisas. E também como, que é o que nós estamos ensinando, como sistema implantado por Satanás no mundo. Desde que Adão e Eva pecou e entregou o reino para Satanás, porque ele é o príncipe desse mundo, ele tem implantado na cultura, na filosofia, no estudo, na religião, em tudo quanto é lugar, o seu sistema. Na mídia, na música, ele tem colocado o sistema e o sistema está implantado aí na Terra. Então esse é o cosmo e esse é o mundo. E nós temos que sair desse sistema. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo já foi julgado por Cristo. E o mundo vai para o inferno. Se nós estivermos naqueles sistemas, nós também vamos para o inferno. Então nós temos que sair do sistema. Diz para quem está do teu lado, nós temos que sair do sistema. Está implantado aí. Glória a Deus. Então isso eu já falei a semana passada, não vou bater muito mais nessa tecla. Mas hoje eu quero falar sobre a salvação do cosmos. Ser salvo do mundo, né? Aqui nessa passagem que nós lemos, há uma sequência assim, ó. Quem crer, for batizado, será salvo. Qual que é a sequência? Diz comigo: crer, ser batizado, será salvo. Então fala de fé, de batismo e de salvação. Então não podemos inverter fé, salvação e batismo. Amém? Crer, ser batizado e ser salvo. Eu não estou querendo dizer que o batismo, como muitas igrejas pregam, ele salva. O batismo não salva ninguém nas águas. Ele não traz regeneração espiritual. Então você aceita Jesus e depois de algum tempo, quando você vai para as águas e entra nela, aí que você sai dela, que você foi salvo. Não é isso que eu estou falando. O batismo não traz regeneração. Na realidade, quando nós somos batizados, nós já fomos salvos espiritualmente, nós já cremos em Cristo. Então cremos em Cristo, nosso nome está escrito no livro da vida, abençoado. Nós vamos para o batismo. Só que a Bíblia está dizendo que depois do batismo será salvo. O que será essa salvação? É disso que eu quero falar com você, amém? Porque o Senhor não disse lá, crê no Senhor Jesus, né? Seja batizado. E lá não diz assim, você nascerá de novo. Está dizendo, será salvo. Então, salvação, nesse contexto que eu quero estudar com você, tá? Não é uma pregação, eu quero estudar com você. Ela não está relacionada nem a pecado, nem a inferno, nem a santidade, nem a paraíso. Essa salvação desse texto que nós estamos meditando. Porque nós vamos ver que cada dom que Deus dá, cada bênção que Deus dá é para contrariar o mal. Por exemplo, vou só dar alguns exemplos para que nós possamos entender. Ele nos dá justificação, porque existe condenação. Então justificação está relacionada à condenação. Eu era condenado, ele enviou através de Cristo na cruz a justificação. Então agora eu sou justificado. O Pai olha para mim e diz, ele não está mais condenado porque o meu filho justificou.
Ele oferece vida eterna por quê? Porque existe uma morte eterna. Então, a vida eterna está relacionado com o céu e com o inferno, porque senão você não vai para o céu. Glória a Deus. Oferece perdão porque existe pecado. Então, perdão está relacionado com pecado. E agora vem a salvação. Essa salvação está relacionada com o quê? Traz o salvação por quê? Salvação, aqui nesse contexto, está relacionado com o mundo. Salvar do sistema. Quem crer e for batizado será salvo do sistema, será tirado desse cosmos que está aí, que é um sistema implantado para levar as pessoas a pecarem, para levar as pessoas a continuar longe de Deus. Porque se toda a humanidade abrir o coração para Deus, o diabo tem que vazar dessa terra, querido. Ele tem que sair daqui. Então o diabo tenta de toda maneira colocar as pessoas no sistema para se afastar de Deus. Então crer, ser batizado, será salvo. Salvo do quê? Salvo do cosmos. Salvo desse sistema que está aí. Glória a Deus. Você está entendendo? Diz amém. Existem então 3 disputas aqui que nós vemos contra a Trindade. A carne milita contra quem? Alguém sabe aí? A carne milita contra o Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo. Ó, a carne é inimiga do Espírito Santo na Trindade. Amém? Satanás é inimigo de quem? Diz assim comigo, de Jesus. Por isso que ele vem trazer o anticristo na terra. Ele vai governar através do anticristo, porque é ante o Senhor. E agora, o que é inimigo do Pai na Trindade aqui na terra? Diz assim comigo, o mundo. O mundo é esse sistema que está aí, é inimigo do Pai. Carne inimigo do Espírito Santo, Satanás inimigo de Jesus, e o mundo inimigo do Pai. Porque Deus criou a terra, foi Deus que criou o mundo e disse, tudo era bom. Não diz a palavra João 3,16, Deus amou o mundo que enviou o seu Filho, porque o mundo está relacionado com Deus, foi Deus que criou o mundo. Amém? Então, ele acaba sendo inimigo de Deus. Então, qual que era o objetivo de Deus? Colocar o homem na terra para que o homem manifestasse a glória do Pai. Então, o diabo entrou e centralizou tudo no homem carnal. Ele fez com que o homem fizesse o seu plano de sistema para que toda a humanidade continue pecando e sendo levada pela moda, pelo modismo e tantas coisas que tem por aí. Então, existem 2 mundos operando na terra, querido. Então, salvação não é pecado perdoado, tá? E nem inferno evitado. Salvação é um mundo, é o sistema pelo qual nós saímos e nós temos que sair dele. 2 mundos existem aqui na terra agora. O mundo do inferno, o sistema que está aí, e o mundo de Deus que foi oferecido para cada um de nós. A palavra de Deus diz aqui em Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas. Ó, império é um sistema de um reino. Ele nos libertou do império das trevas. E o que ele fez? Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então eu e você já fomos transportados. Nós não fazemos mais parte daquela esfera cosmos, sistema do mundo. Nós estamos na esfera reino de Deus. Nós fomos transportados. E a cruz é a ponte que nos leva do sistema mundano para o sistema santo do Senhor implantado na terra. Então nós temos que passar pela cruz. Glória a Deus. A cruz é a ponte. Ela nos leva para esse novo sistema que o Senhor tem implantado, tem trazido para a terra. Por isso que diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ó, vem teu reino aqui na terra, Senhor. Vem teu reino na minha família, vem teu reino nessa igreja, vem teu reino no meu trabalho, vem teu reino nos meus estudos, vem teu reino nos sonhos que eu tenho, vem teu reino nos meus filhos. Então, é um reino diferente que está aqui. Só que eu, como filho de Deus, tenho que ser salvo desse cosmo.
e ser transportado para esse reino do Filho do seu amor. Glória a Deus. Então diz lá assim: quem crer e for batizado será salvo. Por isso, aqui nesse contexto, o batismo tem um tremendo peso de revelação, querido. O batismo é a revelação da realidade da separação de dois mundos. Nós vamos entender isso daqui a pouco. Por que até hoje se batiza pessoas? Aí você fala assim: pastor, mas é errado batizar criança? Querido, biblicamente é, porque a Bíblia diz: quem crer e foi batizado. Aí você pega uma criança e diz assim: você crê em Jesus? Ela fica lá, ela não sabe o que está acontecendo. Então, para quem já tem juízo, entendeu a pregação, crer vai para o batismo. Por isso até hoje se batiza, porque o batismo tem um simbolismo profundo que nós vamos ver agora. O batismo simboliza a nossa separação do cosmos, a nossa separação do sistema que está aí para uma novidade de vida. Amém? Olha lá a passagem de 1 Pedro 3,20, diz assim: os quais no outro tempo, está falando da época de Noé, tá? Foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através o batismo. Para onde que a gente vai? Para água. Foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Vocês entenderam o começo? Não é salvação de céu e inferno, é salvação de um sistema, de um sistema pecaminoso que o príncipe desse mundo está aí coordenando. Então passou pelas águas. Você vai ver que nesses dias de Noé, o pecado chegou a um ponto que Deus diz assim: basta! Deus não suportou tanto o pecado, porque o sistema havia se espalhado tão rápido do inferno, que Deus não pôde suportar mais o que estava acontecendo. Então Deus mandou o dilúvio, destruiu tudo através das águas que cobriu a terra, sendo preservado só a família de Noé, que flutuassem, tá? Através da arca sobre as águas. Então salvação, o que é? É a saída de uma ordem coordenada que pertence a Satanás. Aquele mundo do pecado ficou todo coberto de água. Noé estava na arca e ele estava flutuando longe daquele mundo que foi condenado pelas águas. Então quero que você vá pensando: quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e passar pelas águas será salvo também desse mundo pecaminoso. Quem aqui já foi batizado nas águas? Levanta a mão. Amém. Nós precisamos entender esse princípio aqui, querido. Noé e sua família saíram daquele sistema, como? Diz aqui, através da água. Olha lá o 20, nós já lemos o 20, né? Foram salvos através da água. Então hoje os crentes são salvos passando simbolicamente pelo batismo, do mesmo modo que Noé passou pelo dilúvio através da arca. Então nós temos que sair desse mundo, pois ele está julgado, como nós lemos a semana passada nesse versículo. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora seu príncipe será expulso. Ele já foi julgado. Como que eu saio, pastor, de lá? Eu creio em Cristo Jesus, passo pelas águas e levanto por uma novidade de vida através do batismo. O batismo não salva, viu? Volto a falar, batismo não é regeneração espiritual, mas é um símbolo tão profundo de algo que apagou aquilo que estava no passado. Eu não posso viver hoje no presente, querido, ligado ao passado de pecado. Como uma vez um pastor deu oportunidade para um rapaz dar testemunho, e ele era um rapaz que tinha vivido no meio de traficantes, ele traficava, ele estava rico com aquilo, ele tinha tantos carros, tantas casas e tantas mulheres. Ele se converteu.
Aí um dia ele dando testemunho na igreja, ele começou a dar testemunho, e quando ele começou a falar do passado dele, das mulheres, do dinheiro do carro, ele falou assim: "Oh, tempo bom." O pastor tirou o microfone dele na hora. Isso não é um testemunho, querido. "Ah, eu bebi até cair." "Oh, tempo bom." "Oh, você saiu do sistema, você está numa novidade de vida, você é uma nova criação, você não pode mais ter um coração para aquilo. Se tiver, tem alguma coisa errada." Às vezes a pessoa só tomou um banho, não tinha nada de interessante ali, ele não entendeu nada. Amém, querido? Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí para mim ouvir se você está aí. Aleluia. Então o que acontece no batismo? Quando você entra nas águas, o mundo inteiro desce com você. Por isso que no batismo a gente sepulta mesmo. Você entra para a água. O que desce com você quando você está entrando nas águas? Desce o mundo inteiro. É um simbolismo de que o mundo inteiro está sendo afogado com você. Mas quando você sai da água, você sai flutuando em Cristo Jesus e o mundo inteiro fica submerso para trás. Como Noé ficou para trás. Eu lembro do meu batismo, nem lembro que ano que foi, em 93, né? 93, lembro sim. Ó, faz tempo, hein? Entendeu? Querido, é só um símbolo. Não, ele tem uma revelação profunda, ele tem algo ali especial sim, porque parece que quando a gente está ali publicamente testemunhando, a gente mergulha, e você está testemunhando: estou deixando esse mundo submerso, esse mundo que eu vivia não é mais para mim. E você sai por uma novidade de vida. Amém? A passagem de um mundo para o outro. Aonde você vai encontrar com a pomba e aonde você vai encontrar com a folha de oliveira. Lembra quando Noé estava na arca? Ele queria saber se a terra já tinha enxugado, ele enviou a pomba lá, né? E a pomba voltou com um ramo de oliveira. Significa que quando eu entro na água, o meu mundo fica lá submerso e eu saio com Cristo Jesus. E aí está simbolizando, eu tenho vida do Espírito Santo em mim, que é o símbolo da pomba, né? Trazendo vida em mim. E o ramo do fruto da oliveira quer dizer que agora no Espírito Santo eu vou frutificar frutos de santidade, de misericórdia, de amor, de alegria no reino de Deus. Glória a Deus, querido. Nós temos que frutificar. Amém? Você sai do mundo em julgamento para um mundo de novidade de vida. Tem muitas pessoas que hoje, dependendo, né, a igreja onde se participa, se a pessoa nunca participou, se ela for, ela fala assim: poxa, mas parece que é igual lá fora, não é? Então tem que ter novidade de vida, tem que ter coisas novas. Nós temos que vir aqui para o culto. Você veio aqui para quê? Para ver a gente tocar? Que a gente toca ruim para caramba, né, Almir? Você veio para ver a gente cantar? Você veio para quê que você veio no culto? Eu vim para buscar a presença de Deus. Eu vim porque eu quero o coração de Jesus. Eu vim porque eu quero ser mais santo com o Senhor. Eu vim porque eu quero cada vez mais pregar contra esse sistema. Eu quero trazer pessoas que estão lá e trazer elas para cá. É para isso que a gente cultua, é para isso que a gente está junto. Amém? Glória a Deus. Então não foi só você que desceu, né? Desceu o mundo com você. Então nós vamos ver que o mesmo dilúvio que salvou Noé e sua família também afogou aqueles que estavam no mesmo dilúvio. Então a mesma água, por um lado coloca você na terra da salvação em Cristo, e por outro lado sepulta os sistemas de coisas de Satanás que envolvia a sua vida. Então o cosmos foi sepultado. Diz assim comigo assim, ó: o mundo foi sepultado para mim. O mundo está crucificado para mim. Diz assim comigo: mundo, a sua vez acabou. Amém? O mundo não tem mais nada a ver com você. Agora tem pessoas que elas creem em Jesus, elas entregam a vida para Jesus, elas fazem o discipulado, elas vão para a água do batismo, elas mergulham na água, saem de lá e continuam não convertidos, porque não entregou a vida de verdade,
não era de coração, só tomou um banho e saiu e continuou com o mesmo sistema mundano na sua vida. Deus, quando tira o povo do Egito, eles eram o que no Egito quando Deus tirou? Eles eram escravos. E Egito tipifica o reino de Satanás, onde ele nos escravizava a que a gente fizesse aquilo que ele quisesse. E a gente não tinha força para se libertar daquele pecado. Então Deus tirou aquele povo que estava escravo no Egito. Olha lá que interessante. Abriu o Mar Vermelho, eles passaram. E Mar Vermelho tipifica também batismo nas águas, batismo no sangue de Cristo, porque o mar era vermelho. E foram para o deserto. E lá no deserto, eles tinham com ele o coração do Egito ainda. Olha que interessante, querido, foram libertos da escravidão, não estava mais dia e noite amassando o tijolo, até a noite, né? O último faraó aumentou e dobrou o trabalho deles, só que trabalhavam. Aí Deus vai lá, pela misericórdia, e dá uma bênção para ele: eu vou libertar, vocês não vão ser mais escravos. Não vão precisar plantar nesse deserto, porque o pão vem do céu. Não vão precisar também cavar, porque as águas elas escorrem da rocha. A roupa do corpo de vocês não vão envelhecer. Olha que bênção. Mas tinham aqueles que saíram do Egito, passaram pelas águas, mas o espírito de escravidão e de mundo ainda estava neles. E quantos deles não disseram assim: ai, eu quero voltar para o Egito, ai, eu não quero ficar aqui. E quantos hoje não creram em Jesus, passaram pelo batismo, mas lá no fundo ainda existe o espírito do cosmos, o espírito do sistema lá fora. Você diz: ah, eu estou aqui, mas eu gostava de uma balada. Ah, eu estou aqui, mas eu gostava de uma pingaiada. Eu gostava de uma mulherada. Ah, mas eu não quero ir para o inferno. Querido, esse tipo de gente nem vai para o céu. Então, salvos do cosmos, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer, mergulhar com o seu mundo, deixar o seu mundo para trás e flutuar com Cristo, estes serão salvos. Eu estou pregando aqui e eu quero que você seja aquele que está examinando você mesmo e olhe em que situação você está hoje. Se tocar a trombeta agora, você sobe ou você fica? Você tem que ter certeza, porque se você ficou numa dúvida aí, você já... onde tem dúvida já não tem fé. Jesus vier agora, você sobe ou você fica? Aí consulta aí. Se você ficou meio na dúvida, mas não sei, aquilo, já é hora de consertar, querido. Você tem que ter certeza da sua salvação. Eu estou buscando, não sou perfeito, estou buscando Deus. Meu coração é sincero com Deus, não quero mais mundo, eu quero Deus. Se você tiver esse coração, você já está apto a subir com o Senhor no arrebatamento. Amém? Glória a Deus. Então, embora continuemos no mundo, porque nós não fomos tirados daqui, né? Jesus até faz uma oração uma vez, que ele diz: Pai, eu não peço que os tire do mundo, né? Mas que o Senhor guarde do mundo. Então, embora continuemos nesse mundo, nesse sistema, porque nós estamos aí, mas somos nova criação em um novo sistema, porque estamos em Cristo. Essa palavra diz assim de Gálatas 3:26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Foi batizado de Cristo vos revestiste. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos nós que fomos batizados, agora não existe, para Deus, não existe homem, mulher, branco, preto, liberto, escravo, rico, pobre, todos nós somos um em Cristo Jesus. Todos nós somos um só, porque nele nós fomos batizados, livres e libertos. A palavra do Senhor continuando aqui no 1 Pedro 3:21, a qual figurando o batismo, quero meditar numa outra parte aqui, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então nós passamos para o novo de Deus e para uma vida santa através da ressurreição.
Ó, Jesus foi para o túmulo e levantou-se ao terceiro dia. Nós descemos para as águas, tipificando morrer com Cristo. Mas o que acontece com você? Você levanta para uma novidade, ressuscitando com Cristo. Morre com Cristo, mas também ressuscita com Cristo. Amém? Você vai entender. Quando secou as águas do dilúvio, a arca ela repousou sobre um monte chamado Monte Ararat. Inclusive está lá até hoje. Já acharam essa arca, mas as pessoas não deixam ninguém divulgar essa notícia, nem para que a Bíblia não seja confirmada como uma verdade. Mas está lá, a arca no Monte Ararat. E Monte Ararat significa Monte Santo. Terra, a palavra Ararat significa terra santa. Então quer dizer, através da ressurreição de Jesus, ora o batismo que eu subi do batismo, eu ressuscitei com o Senhor Jesus, e agora eu vivo numa terra santa, com uma vida santa, através da ressurreição de Cristo Jesus. Você não pode ficar lutando com o pecado, queridos, você perde para ele. Sabia disso? Se eu quiser ficar lutando com o pecado, eu perco para ele. Agora, em Cristo Jesus, através da sua ressurreição, eu estou pisando em terra santa. E eu ando em santidade, eu tenho temor de Deus, e tenho horror ao pecado, tenho horror ao sistema do mundo. Já viu aquela conversinha quando alguém chega perto de você e diz assim, mas todo mundo faz. Hoje em dia é assim mesmo, querido, eu não estou nesse sistema do hoje em dia, eu não estou nesse sistema todo mundo faz. Porque na época de Noé todo mundo fazia e todo mundo se lascou. E hoje todo mundo continua fazendo. E vem aí, como diz a Bíblia, 7 anos de grande tribulação sobre toda a terra, que vai quase que destruir tudo aqui. E eu não quero ficar aqui. Os meus pés estão pousados em Ararat, na terra que é santa, onde Jesus, através do seu poder da ressurreição, me levou para lá. E é nesse lugar que eu quero viver. Meu corpo está aqui no mundo, no meio do sistema. Eu preciso trabalhar, o trabalho também está envolvido no sistema, a escola, está tudo aí. Mas o meu espírito ressuscitou com Cristo e está sentado com Ele nas regiões celestiais à sua direita. E eu tenho poder como um homem espiritual em Cristo Jesus, de aqui na terra, dizer, não quero viver nesse sistema. Amém, querido? Quando uma pessoa tem esse coração, ela tem poder para dizer não ao pecado. Mas se você ainda não tem esse coração, vai ser difícil você rejeitar quando o pecado aparecer para você. Você tem que estar com o seu pé lá, querido. Você tem que falar, eu sou de Cristo. E eu não quero ofender o meu amado. Porque quando a gente ama de verdade uma pessoa, quando a gente é apaixonado de verdade por uma pessoa, nós não queremos ferir essa pessoa, sim ou não? Nós não queremos ferir essa pessoa. Porque tem muita gente maldosa hoje em dia, né, querido? Que às vezes sabe que uma pessoa não gosta de uma coisa, ela acaba fazendo só para ferir a outra. Então quando você gosta muito de uma pessoa, você quer fazer tudo que agrada aquela pessoa. Agora, o modo pelo qual você tem vivido nesses dias, mostra o quanto você ama Jesus. O quanto você tem rejeitado, querido, coisas erradas. O quanto você tem rejeitado, sabe, principalmente na área financeira, tantas coisas erradas que tem por aí para a gente fazer e ganhar dinheiro e se dar bem. O quanto você tem rejeitado isso? O quanto você tem rejeitado o lixo da mídia? Televisão hoje, querido, para assistir você tem que ser muito inteligente para saber aonde você vai pôr o canal, porque só tem porcaria. Aí eu já vi gente falar assim, que tem umas novelas aí bem de biscataiada, né? Vamos falar assim no português, claro, só porcaria. Se você não sabe roubar, eles ensinam. Se você não sabe traficar, tá lá só porcaria. Mas eu já vi gente falar assim, que você vai falar assim, ô irmão, ô irmã, isso não é coisa que se assiste, procura uma coisa melhor. Mas não tem o que assistir. Olha a resposta, não tem o que assistir. Aí a pessoa está morrendo de fome, e tem cocô de cachorro no chão, ela vai comer o cocô, porque não tem o que comer, ela come. Não, isso eu não quero. Mas quando é coisa de mídia, de ouvir, mas não tem o que assistir, não tem que assistir, não assiste nada. Amém?
Mas se tem algo interessante, algo que edifica, assista. Mas até nisso a gente sabe quem é de Deus e quem não é. É aquilo que a gente faz. Porque a árvore se conhece pelos seus. Então quais são os frutos que eu tenho dado? Isso mostra quem eu sou. Porque se eu sou um espinheiro e eu só tenho dado espinho, isso é a minha natureza. Agora, se eu tenho dado frutos de justiça, de santidade, de amor, de misericórdia, por causa dele, não é por causa de mim, não. Porque é fruto do Espírito, não é do homem, está dizendo. O Espírito habita em mim. Aí sim, isso mostra que eu estou andando com Deus e está tudo certo, estamos no caminho certo. Amém? Atos 16:30 diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, que era Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Paulo não disse terás vida eterna tu e tua casa, mas disse serás salvo tu e tua casa. Salvo do que, querido? Do que nós estamos falando aqui. Esse carcereiro e sua família serviam um sistema romano, sistema pagão, sistema de idolatria. Então Paulo diz assim: quando você crê em Jesus, você vai ser tirado desse sistema. Crê no Senhor Jesus e tu e tua casa não vai fazer mais parte desse sistema, desse paganismo. E por isso que os imperadores romanos perseguiam tanto os crentes da época, porque eles não adoravam o imperador, e era uma obrigação de adoração, porque o imperador era como um Deus, todo mundo tem que adorar, crente não adorava, não entrava no sistema. Por isso que Paulo diz assim: será salvo tu e tua casa. E aí até fala do batismo depois disso que nós estamos falando, salvo, passa, né? E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Você está entendendo, querido? Nós precisamos de ser salvo do sistema, porque vida eterna nós já temos em Cristo, e nós já vamos com Ele. O que a humanidade precisa, o que os crentes precisam é ser salvo do sistema. E quanto tempo lá atrás o mundo tentava entrar na igreja, ou melhor, tentava chamar a igreja para o mundo, a igreja não ia. Tentava chamar a igreja para o mundo, a igreja não ia. Aí o que o mundo fez? Vamos tentar entrar no meio deles. E hoje a igreja tem um mundo dentro dela. Então por isso que muitas pessoas nem sentem vontade do mundo, mas elas gostam do mundo e ficam na igreja, porque a igreja oferece tantas coisas do mundo e elas se sentem bem ali. Mas não é para isso que Jesus nos chamou. E será salvos do sistema. Nós precisamos ser salvos, mudar de vida. Diz com autoridade profética para quem está do teu lado, diz assim: você precisa mudar de vida. Mudar. É uma metamorfose. O Raul Seixas cantava uma música: essa metamorfose ambulante. Não sei se alguém lembra da época. Metamorfose, o que é? É alguém que está mudando o tempo todo, ambulante, porque anda para lá e para cá. Mas vamos pegar isso para Cristo, metamorfose. Aliás, a palavra mudança também fala de morfos, que vem de metamorfose. Eu estava indo para lá e eu virei para cá. Agora estou num processo de metamorfose. Eu estou mudando. Eu era uma lagarta feia, tudo esquisita, né? Embora tenha a lagarta bonita, vamos falar da lagarta feia, né? Muito embora a lagarta seja bonita, mas ela não é tão bonita como uma borboleta. Sim ou não? Então, eu estou mudando. Entrei num casulo, porque agora estou em Cristo Jesus. E estou sendo transformado ali, Lá dentro está acontecendo uma transformação. Daqui a pouco, todos nós vamos virar uma borboleta. Amém? Porque a borboleta, ela tem uma beleza. E além de ela ser bela, ela não está mais limitada ao mundo. Ela pode voar, ela pode sair pelos ares. Então tem muito crente que está ainda na lagarta. Ainda é uma lagartona, um lagartão. Mas Jesus está te chamando para você sair desse lugar, ser mudado, para que você possa alcançar lugares altos. Amém? Nós precisamos mudar, querido. 1 Pedro 3:22 vai dizer aqui, nós já estamos seguindo para o fim da metade.
qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhes subordinados anjos e potestades e poderes. Então aqui eu preciso sair da esfera onde estou para ir na esfera onde Jesus ressurrecto está, porque diz que Jesus foi para o céu, está à destra de Deus, e todos os poderes ficou subordinado a ele. Mas de que maneira que eu vou para lá? Da mesma maneira que eu entrei em Adão, devo sair de Adão. De que maneira a gente entrou em Adão? Vamos ver se você sabe. Porque nós somos descendentes de Adão, sim ou não? Sabia que no fundo, todos nós somos irmãos mesmo, de verdade. Porque nós viemos de um casal só, sim ou não? Nós somos irmãos. O homem, quando casa com sua esposa, ele está casando no fundo com a sua irmã. Entendeu? Porque a mulher foi tirada do homem. Que jeito que a gente entra na esfera de Adão? Que a gente entrou, porque nós já estamos aqui. Que jeito que a gente entrou? Através do nascimento. Aí eu pergunto para você, mas que jeito que a gente vai sair da esfera de Adão? Não. Morte. A gente entra pelo nascimento e sai pela morte. Agora eu faço uma pergunta para você aqui que eu quero entrar. Nós temos que morrer para sair de Adão. E aí como eu entro na esfera de Cristo então? Eu morro para o velho homem, o velho homem morre, mas eu preciso agora já falei, né? Como que eu entro na esfera de Jesus? Eu preciso nascer. Eu preciso entrar nesse lugar pelo nascimento através da ressurreição. E aí onde Pedro vai falar aqui no 1:3, 1 Pedro 1:3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, olha lá, nos regenerou para uma viva esperança, regenerou para uma viva esperança. Regenerar significa ter vida de novo, ser gerado de novo, gerado, regenerado. Então regenerou para uma viva esperança mediante o quê? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Através dele eu nasço de novo e saio desse sistema. Deus pôs a sua imagem no homem. O diabo veio, tirou a imagem que Deus pôs e pôs a dele. É como aquela história do homem que achou um ovo na floresta, ele trouxe para casa, botou no galinheiro e a galinha chocou. Aí nasceu um filhote de águia. E essa águia foi criada com galinha. E ela andava com as galinhas, tudo que a galinha fazia, ela imitava. Aí um dia chegou um amigo desse homem e disse: nossa, tem uma águia ali no meio das galinhas, rapaz. Ele falou: não é águia, isso aí foi criado como galinha, é galinha. Ele falou: não é águia. Não é, rapaz, isso aí já criou como galinha. Ele falou: olha, eu vou provar para você que é a águia. E ele falou: ela tem uma natureza de águia ali dentro. Pegou a águia, levantou com o dedo assim e ela não voava. Ele falou: não voa, rapaz, isso aí é galinha. Ele falou: olha que voa. Ele subiu um pouco em cima do muro, também não voou. Ele falou: eu vou fazer uma coisa que essa águia vou mostrar para você que a natureza dela é de águia. Aí subiu numa alta montanha com vento bem forte. E ele esticou a mão com a águia, e de repente o vento começou a bater na águia, mexeu com o seu instinto, mexeu com a sua natureza que é de águia, e ela já quis abrir a asa, e ela foi sentindo aquele vento, e ela saiu voando e foi embora. Ele falou assim: eu não falei para você que era águia? Querido, nós temos uma natureza de Deus aqui. Nós temos uma imagem de Deus. O pior homem hoje na face da terra e a pior mulher, ela traz uma imagem de Deus que está lá escondido. Nós precisamos evangelizar e mostrar para ela que ela é uma águia e não uma galinha. Porque a galinha está relacionada às coisas da terra, ao sistema que fica só ciscando as coisas daqui. Mas a águia está relacionada às coisas do alto, ela vive nas alturas. Então, querido, você tem a natureza de Deus, você é filho de Deus. Você traz com o Espírito de Deus na sua vida a parte moral de Deus. Você é bondoso, porque a bondade dele está em você. Você é cheio de graça, é cheio de amor, é cheio de alegria. Entendeu? Porque essa natureza está em você. Agora, se um crente não consegue ter essa natureza, ele não ressuscitou com Cristo, ele não nasceu de novo. Você está entendendo?
Quero só citar 3 passagens de Romanos, para a gente concluir. Romanos 6,5 diz assim: porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então a morte coloca um fim do meu relacionamento com o mundo. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, quem morre na morte com Jesus, não é o novo homem criado em Deus. Quem morre lá é o Adão. Tudo que você traz de Adão morre com Cristo. Mas também depois disso, diz, certamente seremos também na sua ressurreição. Fomos unidos na morte? Amém, morremos com Ele. Mas também o mesmo Cristo que morreu ressuscitou. Então eu ressuscitei com Ele para uma nova vida. Aí Romanos 6,4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, por isso que o batismo significa morrer com Cristo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O que é andar em novidade de vida? Deixa eu voltar aqui, é o 6,4, né? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Agora eu ressuscito com Cristo. O poder da ressurreição me dá poder para andar em novidade de vida. A vida para mim agora tem uma graça, a vida para mim agora tem sentido. Antes eu andava depressivo, eu andava enchendo a cara, eu andava fazendo um monte de coisa para preencher um espaço aqui que só Deus preenchia. Agora eu morri com Cristo. Mas também ressuscitei para uma novidade de vida. Essa ressurreição me dá poder para andar de uma maneira diferente. E se as pessoas que te conheciam antes não vê diferença nenhuma em você, alguma coisa está errada. Se alguém andar falando assim, o fulano de tal está indo na igreja, mas cara, ele é a mesma coisa, não mudou nada. Alguma coisa está de errado. Porque todos nós andávamos errados, éramos filhos da desobediência, diz Efésios, filhos da ira. Mesmo nós não sendo tão ruins, mas nós tínhamos coisa ruim fazendo. O nosso coração é inclinado para as trevas. Então se as pessoas não olharem para você e dizer, não cara, você está diferente, você não fala mais algumas coisas que você falava, eu percebo que você não gosta de algumas conversas, eu percebo que até o jeito de você vestir mudou, cara, o que está acontecendo? Aí você fala, é que eu fui sepultado com Cristo. Ô João, chega aqui, vamos tomar uma com nós aqui. Aí você fala assim, querido, o João já morreu. Esse que bebia, que você está falando, já morreu, foi sepultado com Cristo. Aqui está um João novo. Não bebo mais. Nós temos que desejar, querido, esse novo para nossas vidas. Amém? Jeito de falar. E o 6,3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Que está reforçando tudo isso que eu estou falando. Ignorais que todos que fomos batizados em Cristo. Fomos batizados em Cristo na sua ressurreição, também foi batizado na sua morte. E para concluir, querido, para a gente fechar esse estudo e nosso coração ir para casa abençoado, com um coração temeroso a Deus, porque o que falta na igreja hoje é muito temor, as pessoas não têm mais medo de pecar. Eu pergunto para você uma coisa agora, se toda vez que um crente pecasse, na mesma hora ele morresse, e você começasse a ver um monte de crente morrendo do seu lado, você continuaria pecando? Sim ou não? E sabe por que a igreja continua fazendo as coisas erradas sem ter temor? Porque não morre. E é pela misericórdia de Deus, porque se Deus fizer isso, nem eu estaria aqui, nem você. Então pela misericórdia Ele não mata a gente, e Ele fica esperando que a gente mude. Então dá uma chance para você mesmo, muda a sua vida. Porque quando eu peco, eu posso não morrer fisicamente, mas se eu pequei e gosto daquele pecado, eu já estou morto espiritualmente. E essa é a pior morte que existe, porque essa é eterna.
tá? A gente já morreu, nós mesmos nos matamos já. Então, o próprio Jesus foi batizado, querido. Você vê, Jesus, quando João Batista estava batizando, Jesus entrou na fila e João Batista, que era parente dele, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus chegou para ser batizado, João Batista diz assim: não, eu não vou batizar você não, você é filho de Deus, rapaz. Como que eu posso batizar você? Jesus disse assim: não, eu quero que você me batiza, para a justiça de Deus. Então o próprio Jesus se batizou. Ele próprio passou por esse momento. Então nós temos que passar por esse momento. Não só o símbolo do batismo, ir para as águas um dia e batizar, mas também deixar esse mundo para trás, que já foi inundado pelo dilúvio. Nós estamos flutuando em Cristo, na sua arca, guardado com Ele. Deixar esse mundo afogado, querido. Deixe esse mundo ser afogado na sua vida. Amém? Passar por esse batismo. Amém? Essa água que nos salvou do cosmos. Última passagem para a gente encerrar, que eu quero falar de uma parte aí que diz assim, ó. Estava falando lá da arca de Noé, das águas que simbolizam o batismo, e vai dizer assim: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas olha aqui que interessante, a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. Nós que já deixamos o mundo para trás, nós que já somos uma nova criatura, nós lembramos que nós fomos salvos do sistema e do mundo. Agora em Cristo Jesus, nós temos uma boa consciência de que vida nós estamos levando e para onde nós estamos indo. Quem está sem Cristo tipifica os bois que estão num corredor sendo levado para o matadouro. E o Satanás está lá, como é que chama aquele negócio? O aguilhão empurrando. E vai cutucando, e o boi sabe que ele está indo para a morte, mas ele não consegue voltar. Isso fala daqueles que estão no pecado e não tem força para voltar, e o diabo está empurrando. Mas quando a gente é salvo, a gente muda de natureza, e nós somos como cordeiros e carneiros, né? Seguindo o bom pastor. Só que agora, em vez de a gente estar indo para o matador, a gente está indo para a vida eterna. Dia após dia, Ele está nos levando ao caminho da vida eterna, até que nós possamos estar eternamente lá no céu com Ele. Amém? Quem crer, for batizado, será salvo. Quem crer, passar pelas águas, afogar o seu velho mundo, deixar o Egito para trás, no poder da ressurreição também levantará por uma novidade de vida. Morreu com Cristo, levantou com Cristo. Isso é uma coisa que crente não gosta, é de morrer. Mas eu vou dizer uma coisa para você: só sobe para o céu quem já está morto, quem já morreu para si mesmo, para os seus desejos, para a sua vontade. Vamos nos colocar em pé, queridos.